Orgulho e preconceito. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. João 1,46. A natureza humana é tão mesquinha e maligna que mesmo as coisas mais preciosas podem ser transformadas em instrumento do mal. A própria lei de Deus, que é santa, pura e boa, tornou-se instrumento da perdição do homem, sendo usada pelo pecado. Esse é um dos argumentos centrais de Paulo em sua carta aos Romanos. Entendamos que sempre que o orgulho, a jactância, a soberba se manifestarem na vida humana, haverá alguma forma de preconceito ou discriminação. É uma relação praticamente matemática, como o conceito da física de causa e efeito. Daí se percebe que leis jamais combaterão as manifestações preconceituosas vistas na sociedade, pois o problema está no orgulho humano, na sua essência pecaminosa em buscar se estabelecer como melhor e acima daqueles que o rodeiam, o desejo constante de ser um Deus. Faz-se necessário desmascarar a tendência perniciosa e terrorista de rotular todo o preconceito como não aceitação de alguma prática errada. A ideologia atual é totalitária, impositiva e escravizante, forçando a aceitação de sua cartilha demoníaca como um conjunto de práticas aprovadas. Na verdade, claramente se percebe que não há qualquer noção de certo ou errado nela, apenas a afirmação da liberdade ilimitada para fazer o que bem se entender. Nem mesmo pode ser chamada de imoral, pois o termo paradoxalmente afirma um conjunto de normas válidas e reconhecidas como acertadas. É amoral, isto é, o banimento de qualquer princípio para reger o comportamento humano. Nesse caso, o cristão rechaçará com todas as suas energias a aceitação dessa ideologia e suas práticas, o que não implica maltratar pessoas. Ora, é perfeitamente possível, necessário e cristão, por exemplo, sermos radicalmente contra o uso de drogas, mas nem por isso vamos espancar o drogadito. Da mesma forma, é necessário e cristão rechaçar todos os princípios contrários às Escrituras, mas respeitando como seres humanos aqueles que os praticam. Para obrigar todos a aceitar essa ideologia diabólica que destrói o próprio ser humano, sua essência e sua natureza, ameaça-se com processos e prisões. Esse é o mundo que vivemos. Na experiência do judeu da época de Jesus, várias discriminações eram praticadas, não apenas para com os de fora, mas também em relação ao próprio povo. O judeu da Judéia olhava para o estrangeiro como um cão imundo, a não ser quando o contato com ele trouxesse algum benefício material. O samaritano, descendente misturado de Abraão, aparentemente era ainda mais odiado por se afirmar povo de Deus, tendo perdido a pureza étnica. Também o judeu nascido fora da Judéia, chamado judeu helenista, era discriminado pelo judeu da Judéia. Estes desvalorizavam a experiência daqueles por terem nascido e viverem fora do país deles. Dessa forma, mesmo os galileus, judeus nascidos ao norte do que era o antigo território de Israel, que tinham constante contato com os da Judéia, também eram discriminados. Este é o caso específico do texto supracitado. Natanael, ao ouvir que o Messias vinha da Galileia, expressa imediatamente seu descontentamento e reprovação. Não nos esqueçamos, preconceito sempre será consequência de orgulho. Como cristãos, às vezes permitimos que o pecado use nossa salvação e a obra que o Senhor realiza em nós como expediente para desenvolver em nós orgulho e preconceito, como se tivéssemos nascidos melhores do que eles. De fato, somos melhores, mas não por nascimento, mas pela obra do Espírito Santo de Deus que infundiu em nós nova natureza. Portanto, a consciência disso, ao invés de gerar soberba no crente verdadeiro, o humilhará, mostrando que ele nada pôde.
Não teve qualquer capacidade para nem mesmo melhorar, ainda que fosse a sua própria situação anterior. O mérito é todo de Cristo. O amor de Deus sempre nos humilhará, nunca o contrário. Jamais gerará em nós qualquer orgulho, se verdadeiramente entendemos o que nós éramos e o que Cristo fez por nós. Há ainda um outro efeito pernicioso do orgulho relativamente ao preconceito que precisamos indicar. O preconceito do outro, causado pelo meu orgulho. Certamente, se manifesto minha soberba explicitamente alçando-me sobre o meu próximo, ele não aprovará minha atitude. A chance de receber alguma represália é muito grande. Uma das maiores demonstrações de orgulho é não pedir perdão àqueles que causamos algum mal. Isso é necessário, ainda que não tenha sido doloso, que não tenha havido intenção. Quando pisamos no pé de alguém, imediatamente pedimos desculpas. Ora, dificilmente alguém pisará no pé do outro propositalmente. Atualmente temos um caso trágico e mundial que ilustra essa verdade. A China foi responsável pela morte de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ainda que não tenha criado intencionalmente o vírus, foi a originadora. No entanto, nenhum pedido de desculpas diante de tanto sofrimento, privação e morte nas nações. O orgulho do país tem feito crescer um sentimento contrário aos chineses em todo o mundo. Orgulho e preconceito, causa e efeito, o cerne do pecado, o motivo do primeiro homicídio entre os homens, um fratricídio. Aprendamos a necessidade da humildade como pilar da vida cristã e de todo o relacionamento. Nosso Senhor se humilhou, assumindo a forma de servo em uma heróica missão de viver entre os pecadores, mesmo sendo santo. Assumiu simultaneamente à sua natureza divina uma natureza humana. Ele não rejeitou tamanha humilhação para cumprir o propósito de seu Pai. Ao invés de orgulho e preconceito, que nossa vida mostre humildade e aceitação, comprovadas em uma vida de serviço sincero a todos os que nos rodeiam. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.